gente, vamos para o nosso devocional de hoje. Então abre a sua Bíblia no livro de Mateus e nós vamos ler no capítulo 15 e nós vamos ler a partir do versículo 17. Diz assim: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora no esgoto? Mas o que sai da boca procede do coração, e isto contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Jesus estava aqui falando para uns fariseus e escribas que chegaram até ele, uns religiosos da época, que chegaram até ele e falaram assim, no versículo 2: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem pão? Eles estavam questionando ao Senhor Jesus porque os discípulos dele simplesmente não lavavam as mãos para comer. Então eles eram os religiosos da época, eles estavam preocupados com coisinhas pequenas e não se preocupavam com o mais importante, que era o quê? Que o Senhor Jesus falou aqui: a língua, o que nós falamos, o que sai da nossa boca é porque o coração está cheio. Então se sai, é porque saiu do nosso coração, do nosso pensamento. Eu aprendo com o meu pastor sempre que o coração é aqui, ó. O coração é aqui, a sua mente. Então, você não sai simplesmente fazendo as coisas erradas. Antes você faz aqui, ó, a mente. Antes você faz no seu coração, que é o seu coração. Você faz antes de falar, antes de agir. Você já fez dentro de você. Então, o seu coração, a sua boca fala do que o seu coração está cheio. Mas que sai da boca procede do coração, e isto contamina o homem. E essas coisas que a gente fala, que contamina, não contamina o outro, contamina o homem, contamina a mim próprio. Eu sou contaminado com as coisas que saem da minha língua. Bênçãos, maldições, fofocas, confusões. Isso faz mal para as outras pessoas? Faz, realmente faz. Mas traz para a gente uma maldição tão pesada que muitas vezes nós estamos carregando um fardo muito grande, um peso muito grande. Muitas vezes a nossa vida é muito difícil, muitas vezes nada dá certo para a gente, muitas vezes eu caminho e não acontece. Muitas vezes eu remo e morro na praia, como diz o ditado, né? Muitas vezes nada flui na minha vida, eu estou enferma, eu estou doente. Muitas vezes a doença não cura. Muitas vezes por quê? Porque a minha alma, a minha mente, o meu coração está contaminado com a minha língua. Quem contamina o meu coração e a minha mente, a minha alma e o meu ser é a minha própria língua. É aquilo que eu falo, porque do que eu falo está cheio o meu coração. O que entra, que é o que eu como, como ele estava falando aqui para os fariseus e os escribas, o que entrava, o que comia, porque eles se preocupavam muito, não pode comer isso, não pode comer aquilo, porque é pecado. E ele estava falando com eles: nada disso é pecado, porque você come e sai. Você come e faz digestão no seu intestino, o que não serviu, o seu corpo vai botar para fora. Mas o que sai da sua boca é o que mostra quem realmente você é. A sua língua fala o que realmente você é. Você quer analisar uma pessoa? Veja as coisas que ela fala, veja como ela vive a vida dela, veja as coisas que ela dissemina ao redor. Aquela pessoa que fala mal do outro, que entra em roda de fofoca, que gosta muito de fofoca, que gosta muito de falar do outro, que gosta muito de inventar coisas até, aquela pessoa é uma pessoa
infeliz, é uma pessoa doente e muitas vezes enferma em muitas áreas, porque fala demais. Nós precisamos aprender a frear a nossa língua. Você sabia disso? Tiago fala isso. Tiago 1, fala no versículo 26, fala assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Então você é religioso, mas fica nas rodinhas de conversa, você fica falando mal do outro. O que diz aqui em Tiago: quem não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. Então, pare para pensar todas as vezes que você falou mal de alguém. Fale para pensar todas as vezes que você simplesmente concordou com alguém que estava falando mal. Você estava naquela rodinha, começaram a falar mal de alguém, você às vezes nem falou nada, mas estava ali e concordou com tudo. Pare um pouquinho e pense se isso foi bom para você. Depois você fica mal. Depois você fica doente. Às vezes o seu corpo está enfermo com doenças mesmo. Doença no corpo. E você nem sabe por quê. E o grande problema é a sua língua. O pecado de difamar alguém. De falar mal de alguém. De espalhar boatos. De espalhar fofoca. Isso faz mal? Não é para o outro. É principalmente para mim, é principalmente para você. Então nós precisamos aprender a estar neste lugar em que, se chegar uma fofoca, ela vai morrer ali em mim. E se chegar alguém para falar mal de alguém perto de mim, eu vou falar: não quero ouvir, porque isso aí não edifica. A gente poderia falar, simplesmente procurar essa pessoa e falar? Aí a outra pessoa vai falar: não pode, porque eu não sei se é verdade. Então, minha querida, é fofoca. E eu não quero me envolver nisso. Você teria coragem de fazer isso daqui para frente? Mudar completamente o seu modo de agir? Refrear a sua língua, como diz em Tiago? Segurar ela dentro da sua boca? Não falar mal de ninguém? Tá aí uma boa consagração para você fazer. Tá aí um bom jejum para você fazer. O jejum de língua, de refrear a sua língua, de não falar mal de ninguém, de não entrar em rodinha de fofoca. Eu quero te dizer que, se você a partir de hoje mudar a sua vida e passar a não deixar mais que isso contamine você, daqui a um tempinho você vai ver a mudança que isso vai fazer na sua vida. Por quê? Porque você não está envolvido mais naquilo que contamina o seu corpo, contamina o seu próprio corpo. Então, falar do outro, falar do próximo, falar e se envolver, estar na rodinha de fofoca, não faz bem para quem? Para mim e para você. Não faz bem estar nesse meio. Não faz bem para o outro. Muitas vezes é uma pessoa que a gente gosta. E a gente fala, e a gente leva adiante, e a gente vai falando. E muitas vezes nós usamos uma coisa que nós cristãos temos o costume de fazer, e é muito feio. Olha, eu estou te contando só para a gente orar. Estou contando para a gente orar, tá? Não é fofoca. E quando fala assim, pode ter certeza, é fofoca. Quando a pessoa chega para você e fala: não é fofoca, é só pra gente orar, é fofoca. É fofoca. E Deus não se agrada disso. E isso não faz mal só pro outro, isso faz mal para você. Comece a analisar a sua vida. Comece a analisar a sua língua. Comece a analisar aquilo que você fala, aquilo que você vê, aquilo que você ouve. Porque entra por aqui e sai por aqui.
O que tem enchido, preenchido a sua vida? A palavra de Deus? O que te tem preenchido a sua vida? Louvor ao Senhor? Se isso é o que tem preenchido a sua vida, a sua boca vai falar só sobre o quê? Só sobre a palavra de Deus. A sua boca vai falar sobre o quê? Só louvar e engrandecer o Senhor. Eu tenho durante dias falado com vocês aqui sobre louvor, sobre adoração, sobre ser grato ao Senhor, sobre estar neste lugar secreto, buscando ao Senhor. Por quê? Porque eu quero te ver curado, eu quero te ver sarado. Em Cristo nós somos curados e sarados. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador da nossa vida e que Ele entra em nós e que Ele faz morada em nós através do seu Espírito, nada disso mais vai ter lugar na nossa vida. Não vamos ter mais uma vida de fofoca, não vamos ter mais uma vida de falar mal do outro, não vamos ter mais uma vida de ficar perdendo tempo com coisas vãs, coisas ruins, coisas desagradáveis. Não vamos ter mais tempo para isso, porque o nosso tempo vai ser para buscar ao Senhor, para adorar ao Senhor, para agradecer ao Senhor. E nós vamos ter a verdadeira religião, que é o que diz aqui: ajudar e visitar os órfãos e as viúvas, fazer o bem. Nós precisamos ser agentes do bem, e para isso nós precisamos refrear a nossa língua, os nossos pensamentos, mudar, fazer uma conversão na nossa vida, uma mudança de vida, uma mudança de hábitos, uma mudança de pensamentos, uma mudança completa na nossa vida. Esse é um tempo que nós estamos mais reclusos em casa, é um tempo muito bom para a gente se analisar. Chega na frente do espelho, olhe para você mesmo e fala: quem é você, Margarete? O que você faz? O que você fala? O que você ouve? O que você tem visto? Quem é você, Margarete? Chega na frente do espelho e pergunta: quem é você? E fale o seu nome. E comece a analisar a sua vida. E comece a ver como você tem levado os seus dias. Como você tem levado os seus dias? Eu posso te fazer essa pergunta. Como você tem levado os seus dias? Como tem sido os seus dias? Me diga. Diga para você mesmo. Você tem feito coisas boas? Você tem mudado? Você tem olhado com outros olhos? Você consegue, a partir de hoje, fazer esse acordo comigo e com Deus de refrear a sua língua? Se você conseguir isso, eu quero te garantir aqui que a mudança vai ser a olhos vistos. Você vai ter uma vida mais saudável. Você vai ter enfermidades curadas que você fazia muito tempo, orava para ficar livre delas e não conseguia. Por quê? Por causa do pecado da maledicência, de falar mal do outro. Contamina você, te deixa doente, te deixa enfermo. Então faça um acordo hoje, abandonar por completo essa vida de falar do outro, essa vida de disseminar fofocas, conversas, orações. Não precisa. Você quer pedir oração? Fala: fulano, vamos nos unir em oração por fulano? Não precisamos saber o que ele está passando, só precisamos orar por ele. Isso, pronto. Já está pronto. Não precisa ser falado por que você vai orar. Simplesmente você ora. Vamos nos curar, igreja. Vamos nos curar, queridos. Você quer ficar curado na sua alma, no seu corpo? Refreia a sua língua. Pare de falar. Pare de levar adiante aquilo que você tem ouvido. E eu depois vou ver muitas mudanças na sua vida. E eu quero que você deixe aqui para mim, nos comentários, se você quiser, futuramente, as mudanças que Deus fez através do refrear da sua língua, aquilo que Deus te curou, as vitórias que você recebeu, coisas que estavam agarradas há anos, vão simplesmente acontecer, simplesmente porque você refreou a sua língua, você deixou de ser contaminado pela sua própria língua.
Vamos fazer esse acordo? Vamos colocar diante do Senhor agora a nossa língua e pedir a Ele para nos ajudar nesse sentido, porque são anos e anos tendo uma vida assim, então não é fácil a gente largar de repente, mas no Senhor a gente consegue. Vamos orar? Feche os seus olhos e apresente para o Senhor a sua vida. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nesta manhã, neste dia, nesta noite. Nós colocamos diante do Senhor. Eu coloco a vida dessa pessoa que está orando comigo agora. E ela tem se analisado aqui durante esse tempo em que estivemos falando. Ela se analisou e viu, Senhor, viu como tem levado uma vida pequena, uma vida mesquinha, uma vida de fofoca, uma vida de língua solta, não tem conseguido refrear a língua, Pai. E o que tem acontecido com cada um, temos ficado doente. Nós temos ficado doente, o nosso corpo tem padecido por causa da nossa língua. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, venha sobre nós. Nós primeiro te pedimos perdão. Te pedimos perdão por todas as vezes que abrimos a nossa boca para falar mal de alguém. Alguém até às vezes que nós amamos muito e por costume, por a gente já ter esse treinamento a vida inteira, a gente acaba difamando alguém que a gente ama. A gente acaba falando mal da pessoa que a gente ama. Pai, nós queremos agora, neste dia, te pedir perdão, nos perdoe e nos ajude na nossa fraqueza. Nos ajude, Senhor, a aprendermos a frear a nossa língua. Não deixe que isso continue acontecendo assim. Não deixe que nós continuemos, ó Pai, vivendo essa vida de falar mal uns dos outros, porque nós estamos nos contaminando e nós não queremos mais isso. Então, a partir de hoje, Pai, nós nos aliançamos contigo e nós queremos ter um pensamento, uma só fé, um só amor. Nós queremos estar unidos com o Senhor, alinhados totalmente contigo, Deus. E nada que não edifica vai sair da nossa boca, porque o Senhor vai controlar a nossa língua. O Senhor vai nos ajudar e o Senhor vai nos dar essa condição de não abrirmos mais a nossa boca para falar mal de alguém. Espírito Santo, nos ajude. Nós clamamos, nos ajude a não falar mais mal de ninguém. Pai, em nome de Jesus, eu ministro cura, eu ministro libertação para cada um que está orando comigo agora. Eu ministro, Senhor, mudança total de vida. E que eles, a partir de hoje, estão curados. E automaticamente, Senhor, no momento em que a língua é refreada, o corpo é curado. E a boca deles vai falar do que está cheio o coração. E o coração deles vai estar cheio de louvor, cheio de adoração, cheio da tua palavra, cheio de amor, cheios do teu amor, transbordando o teu amor às pessoas que estão ao nosso redor. Nós te agradecemos e já recebemos e tomamos posse dessa mudança e dessa transformação em nome de Jesus. Amém? Amém? Deus te abençoe e que você veja a partir de hoje a mudança que vai acontecer na sua vida. Simplesmente porque você aprendeu a frear, a refrear, a se conter, a não falar mais mal de ninguém. Freie a sua língua e você vai ver como as portas vão se abrir e como você vai ficar curado. Receba essa palavra do Senhor. Receba essa ministração para a sua vida neste dia. O Senhor quer te ver sarado. O Senhor quer te ver bem. O Senhor quer ver você feliz. Mas para isso, você precisa fazer esse passo que nós fizemos hoje. E nós vamos ver muitas mudanças acontecendo para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe. E se você quiser
passar esse vídeo adiante para outras pessoas que você sabe que precisam fazer esse compromisso com o Senhor de mudança de vida nessa área, porque estão doentes, estão enfermas há muitos anos e não sabem por quê. E simplesmente nós agora descortinamos isso, freando a língua, cuidando do que a gente fala, cuidando do que a gente fica ao redor, a gente fica curado, o nosso corpo fica curado. Se você quiser compartilhar isso com alguém que você sabe que precisa ser curado nessa área, faça isso e ajude-nos, ajude o outro também a se libertar dessa prisão, porque é uma prisão. Você ficar neste lugar de fofoca e de intriga é uma prisão e você fica infeliz. E nós queremos o quê? Ser feliz. E ser feliz em Jesus é não ser religioso como esses fariseus e esses escribas, não é verdade? Não é o que contamina, o que sai da boca é o que não é o que entra, não é o que contamina. O que contamina é o que sai da sua boca, porque sai do seu coração. Seu coração, a sua mente fica cheia de coisas ruins. Limpe a sua mente por completo e viva uma vida feliz no Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.